E aí? Caião, mais duas de igreja aqui, só Tá. para sair. Caio, sou de uma igreja onde o pastor dessa igreja me apresentou o papo de graça. Uhum. Mas vejo que na igreja dele, ele não pode aplicar o puro evangelho. Uhum. Como você nos orienta, devido que quem manda na igreja é a família dos que fundaram a igreja, ou seja, o conselho. Uhum. Fica inteiramente chateado por ele não poder aplicar os princípios do puro evangelho. Por exemplo, uma irmã cometeu um adultério. Uhum. Ela foi afastada do que fazia no ministério. Passado um tempo, ela se arrependeu e se humilhou. Pediu o pastor para aceitá-la de volta na igreja. O pastor disse que por ele tudo bem, mas algumas pessoas do conselho não aceitam isso. Uhum. Eu queria saber, pode ser até boba a minha pergunta, mas me atormenta. Alguém humanamente pode impedir outro alguém de voltar a uma igreja, cara? Não, até porque quando alguém é igreja, ninguém sai da igreja, né? Esse é outra coisa que está vinculada a esse espírito patrimonial de igreja como prédio, igreja como instituição, igreja como um conjunto de pessoas onde há uma hierarquia, dependendo do grupo ou da denominação, e por essa hierarquia se constitui a igreja, como se fosse uma pirâmide. Aí tem aqui o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, depende do grupo. Aí tem as instâncias inferiores. Pela descrição dela, ela está numa igreja de natureza mais estruturada, onde tem um conselho, que no caso ainda é a família, uma determinada família, que está lá desde o início, fundou, ofereceu a casa, começou a reunião, viu crescer e se tornou a dona do pacotão. Então isso aí não é igreja, isso é uma estrutura associativa, humana, que podia ser o clube de futebol, podia ser a associação dos ribeirinhos, podia ser qualquer outra coisa. Funciona como um sindicato, funciona como uma agremiação. Uma instituição. Agora igreja é algo orgânico. Tem a ver com vínculo. No primeiro é o meu vínculo com Jesus. Eu estou em Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Quem é que me decepa do corpo de Cristo? Quem é que me decepa? É um pecado que eu cometi que me corta? Se essa minha mão aqui, porventura, ficar com cãibra e ficar dormente, perder o movimento, nem por causa disso ela deixou de ser parte do corpo. Eu vou mexer nela, vou fazer fisioterapia nela, vou dar um cuidado especial a ela, ela vai recuperar os movimentos, mas eu não desmembro o meu braço para tratá-lo em algum lugar para depois tentar reenxertá-lo. Então, primeira coisa é que a ideia dessa igreja a qual a gente faz parte, da qual a gente sai, para a qual a gente volta, da qual a gente se desvia, é uma ideia que reside num estruturalismo sistemático e mecânico de instituições que não foram criadas por Deus. Imagina se Deus, o Criador de todas essas coisas, o Criador do universo, vai vincular a dimensão divina do existir e do ser a uma frequência, a um grupo de pessoas. E que quem está com aquele grupo está salvo, quem não está com aquele grupo está perdido. Pelo amor de Deus. Se isso for evangelho, eu estou fora. Se Deus for assim, sinceramente, esse Deus eu não quero e nem conheço. Esse Deus que determine que pessoas é que definam quem pode ser dele e quem não pode ser dele, quem tem que ficar tempos e tempos de condenação e de penalidade alienada, fazendo-se um apartheid entre essa pessoa e os demais seres humanos, e muitas vezes introjetando na consciência do indivíduo de que esse afastamento aconteceu até em relação a Deus. Isso que se pratica por aí, eu abomino com tudo dentro de mim e não vejo presente no Espírito de Jesus.
nem no espírito do Evangelho. Ninguém tem esse poder de fazer alguém ser igreja e fazer alguém deixar de ser igreja. Quem é igreja é a igreja. E não há nada que ninguém possa fazer para dizer que essa pessoa, ou para fazer dizendo ou tentando, que essa pessoa não é mais igreja. Deus conhece os seus. Quem quer que creia em Jesus é a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. Segunda coisa, nós não aprendemos em Jesus esse espírito. Primeiro, se essa mulher adulterou, traiu alguém, eu não sei como é que isso veio a público. Se foi o marido que contou, se foi alguém que descobriu, foi lá, bateu a língua, se ela numa crise de agonia foi, falou com alguém, e esse alguém tornou isso público, eu não sei qual foi o processo, nem me interessa, eles são todos muito perversinhos, porque o que eu encontro no espírito do corpo de Cristo é o contrário. Paulo diz, ora, no nosso corpo, aqueles órgãos, referindo-se aos genitais, aqueles órgãos em nós, que são os que consideramos menos pudicos e em algumas ocasiões vergonhosos, são os que nós cobrimos de muito maior cuidado, protegemos muito mais, guardamos muito mais. O que apareça indecoroso a gente protege, a gente cobre. De modo que no corpo de Cristo a dinâmica é o oposto dessa que a gente vê por aí. Por aí a gente expõe, leva ao palco, diz que a pessoa cometeu um pecado, às vezes descreve a coisa em detalhes humilhantes para todos os implicados, gera na comunidade uma tarinha naqueles que são os tarados, que dizem, como será essa irmã de quina para a lua, como será que foi? Gera tara em alguns, noutros gera aquele espírito de superioridade farisaica. Graças a Deus eu não sou como esta pecadora. Noutros que sentem uma vontade enorme de soltar a franga por aí, não soltam. O que acontece é que muitas vezes eles são os que pegam em pedras, dizendo, porque eu consigo não fazer, desgraçada, você vai fazer, então pedra na geni. Esse é o espírito que está por aí. No Evangelho é tudo diferente. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus bota todo mundo para fora da conversa, fica só ele e a mulher. Com Jesus, essas coisas só são tratadas publicamente quando o indivíduo vem publicamente e fala sobre isso. E assim mesmo, em se falando, deve-se ter a discrição de pegá-lo num canto e dizer, olha, não precisa se expor assim, vamos resolver isso aqui na paz e na graça de Deus. Porque esses processos teatrais de disciplina são diabólicos, são demoníacos. E tem gente que acha que pessoas só se arrependem se forem a público, dá uma satisfação dos detalhes do seu pecado íntimo por uma coletividade de doentes e tarados. Não é assim no Evangelho. Então ninguém tem esse poder de fazer isso. E quem quer que o exerça, exerce-o contra o Evangelho. De modo que eu lamento pelo seu pastor, que é um homem que já entendeu como as coisas são, mas não teve ainda o recurso de disposição, ou de valentia, ou de convicção interior para bancar as coisas como as coisas são. Mas não é assim que elas deveriam ser tratadas. Essa mulher deveria ter sido acolhida, protegida, o assunto dela tratado no âmbito da dimensão mais privada do coração. Não há necessidade de que algo que aconteceu entre ela, o marido ou uma outra pessoa, que seja concernente à família dela, de repente vá se transformar em espetáculo de tara pública e objeto de um descortínio que só alimenta doença no coração de participantes. Você me entendeu? Então, simplificando, é isso que eu teria a lhe dizer. Se você quiser ler mais sobre o assunto, vá lá no caiofabio.net, escreva no campo pesquisa a palavra disciplina
e igreja, e você vai ter uma quantidade enorme de textos para ler sobre isso, e você vai perceber mais ou menos qual é o meu entendimento no Evangelho de como essas coisas devam acontecer. Só para concluir, quero dizer duas coisas. A primeira é que no curso do Novo Testamento, todas as vezes que um pecado humano foi tratado publicamente, foi porque a coisa se tornou pública de si mesma e por si só, merecendo, portanto, em razão disso, uma determinada correção e um ajuste público. Mas nada do que é privado é feito público pelo prazer de que assim o seja. E o Espírito de Cristo chama para discrição, não esmaga a cana quebrada, antes a levanta, não apaga a torcida que fomega, antes a acende, não se ouve a sua voz na praça gritando as denúncias da calamidade de ninguém. É vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, é o oposto. Então, quando é que acontece a publicidade de algo no Novo Testamento? Em primeiro lugar, é quando isso é concernente ao ensino que corrompe a fé. Não é vinculado à mulher que adulterou, ao homem que traiu, ao garoto que não se segurou, essas coisas que em geral na igreja são o número 1 dos espetáculos desse frenesi de santarados, não estão no Novo Testamento num lugar de importância a serem tornados públicos. O que é importante para ser tornado público é o que Paulo menciona em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, em Tito. É o que Jesus ensina em Mateus 23. Ora, em Mateus 23, Jesus não cita fariseus pelo nome, mas denuncia o farisaísmo e as autoridades do templo com uma veemência, descrevendo detalhadamente os seus procedimentos. Por quê? Porque eram procedimentos que ensinavam e desencaminhavam milhares e milhares de pessoas. Isso precisa ser dito publicamente. Pessoalmente e publicamente, ou seja, quando o nome de alguém é mencionado publicamente, é pela mesma razão. Como Paulo, que denuncia Himeneu e Fileto como pessoas que estavam corrompendo a fé como um câncer, ensinando perversões do Evangelho, ele os denuncia pelo nome, porque se tratava de algo que em si mesmo carregava a semente da corrupção pública, que era o ensino distorcido. Esse é o aspecto que você encontra no Novo Testamento sendo o único que valida esse tipo de disciplina pública, de exortação pública, como Paulo fez com Pedro, e a gente vê lá em Gálatas, como Paulo teve a coragem de levantar-se publicamente e repreender Pedro, dizendo: você está agindo contra a graça de Deus aqui. E eu não posso aceitar que essas pessoas que são ensinadas por nós vejam essa incoerência. Leia lá Gálatas, do capítulo 2 em diante, é Paulo falando com Pedro, na presença de irmãos, aquele capítulo 2 inteiro. Então, esse é o caso. Quando se trata de pecados pessoais, a gente trata na pessoalidade. E a pessoa tem que ser alguém que busque a ajuda. A gente também não sai se metendo só porque soube que uma irmãzinha ou deu bandeira, foi vista com alguém. A gente ora, a gente espera. Deus é Deus dela também. A gente continua ensinando a palavra e sabendo que o Espírito vai falar com ela quando quiser falar, e ela vai nos procurar ou vai tomar as medidas que sejam necessárias, porque Deus é Deus dela também. O que passa disso, minha amiga, é sempre um intervencionismo humano perverso. É o espírito da religião, das inquisições, das fogueiras, dos apedrejamentos, das maldades, que não tem lugar, não tem que ter lugar no nosso coração, porque não encontram amparo no Evangelho, entendeu?